Já está pronto? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. João capítulo 17. Hoje, além dos irmãos que estão conosco aqui na sede, a gente vai compartilhar com alguns irmãos por aí afora a ministração dessa noite, porque eu julgo ser ela muito importante. E qual eu acho que... Passa a próxima tela aí, fazendo favor. Só que o nosso assessor de imagem colocou o tema errado, tá? O tema é: campeões aspiram à nobreza. Deixa aí então, deixa já nessa tela. Repita comigo: campeões aspiram à nobreza. O que quer dizer nobreza? Excelência, o melhor, o máximo. O texto que nós vamos ler, João 17, 22, que diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos. Para que sejam, você que está aqui, você que está aí, para que sejam um. Vamos orar então. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração profundamente. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos por mais uma ministração da tua palavra, por mais um estudo bíblico, por esses irmãos que com firmeza têm vindo aprender a tua palavra, Senhor. Que as bênçãos do Senhor os coroem de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, por favor. Está conosco também o pastor Edinaldo, da nossa igreja em São Paulo. Deus possa abençoá-lo. Então vamos a esse estudo bíblico. Por que eu quis compartilhar? Eu vou ficar olhando para cá e para cá. Por que eu quis compartilhar esse texto hoje com vocês que estão aqui, com vocês que estão do outro lado, em alguma congregação do nosso ministério? Exatamente pela importância desse tema. Nós estamos tendo essa série de estudos que diz exatamente isso: o time dos sonhos de Deus. Pessoas que Deus chamou para serem campeãs. E várias coisas. Campeões são motivados, são persistentes. Mas hoje, campeões aspiram à nobreza. Campeões aspiram à excelência. Se fala de campeões. E o texto que nós lemos começa dizendo: eu lhes tenho transmitido a minha glória que me tens dado. Eu lhes transmiti, eu lhes dei do que é meu, para que eles aprendam a trabalhar e a serem apenas um. Como disse o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. E esses estudos são baseados em um livro que fala sobre esporte. Que Paulo não é diferente, que Paulo também, quando escreveu aos Coríntios, ele fala de Olimpíada, ele fala de estádio, ele fala de lutas, ele fala daquilo que acontecia nas Olimpíadas. Campeões que são treinados pelo Espírito Santo de Deus para a realização desta obra. Pode passar, por favor. Por isso, nós começamos com essa fala. Atletas de caráter nobre procuram honrar o esporte em que participam. Eles acreditam que o esporte é maior do que eles. Ou seja, traduzindo para nós, o evangelho é maior, muito maior do que a gente. E a gente precisa honrar o evangelho da mesma forma que o atleta honra o esporte que ele pratica. E ele continua: eles desejam dignificar o jogo e não desonrar o esporte que eles praticam. Da mesma maneira, a gente tem que honrar o evangelho, honrar Deus, honrar a igreja, e jamais desonrar
A Bíblia diz que nós não podemos ser tropeço nem para gentios, nem para judeus e nem para a igreja. E ele continua: devido a respeitarem o esporte, e os que jogaram antes deles, eles se esforçam ao máximo e procuram exaltar o jogo aos olhos dos outros. Por que tanta gente gosta de esporte? Basquete, futebol, vôlei, seja lá o que for. Porque alguém inspirou eles a serem aquilo. Por que depois que um campeão, alguém pratica o esporte e ele é campeão, muita gente quer ser campeão como ele? Quantos querem, na época do Guga, lembra aquele tenista? Quantos tenistas surgiram no Brasil? Agora, desses meninos dos esportes olímpicos, quantos quiseram ser? Porque eles significam o esporte. E alguém se inspira em vencedores. E então, devido a respeitar o esporte, e os que jogaram antes deles, eles se esforçam ao máximo e procuram exaltar o jogo aos olhos dos outros e incentivar a excelência naqueles que seguirão os seus passos. Procura exaltar aquilo que eles fazem, como se aquele esporte fosse o melhor do mundo. Da mesma maneira, nós que pregamos o Evangelho, nós temos alguma dúvida de que o nosso Deus é o único Deus que existe? Temos dúvida de que o Evangelho é o único poder de Deus para a salvação daquele que nele crê? Com certeza não. Aí vem uma frase do pastor Billy Graham. Por favor, pode passar. O pastor, o Bill Twomey, campeão olímpico do decathlon de 1968. São vários esportes num só. Refletiu o tipo de atitude que nós quisemos falar na primeira fala. Ele disse: quando terminei, foi por honra ao meu país. Foi um privilégio fazer parte da equipe dos Estados Unidos. Eu terminei para a honra do meu país. Foi uma honra, foi um privilégio fazer parte da equipe dos Estados Unidos. Olhe para nós que estamos aqui. Você que está aí em alguma congregação do nosso ministério. Se um homem diz que para ele foi uma honra terminar pelo seu país, quando terminei, foi por honra ao meu país. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, e aqueles que amam a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Imagine, eu terminei por honra ao meu país. Por quem que nós vamos terminar essa carreira cristã? Por quem que nós vamos permanecer até o fim como cristãos, permanecendo e perseverando na fé? É por honra a Deus? Porque muitas vezes a gente quer desistir por causa dos problemas que a gente passa. A gente não está aqui para a nossa honra, a gente está aqui para a honra do Senhor nosso Deus. E olha o que ele disse: foi um privilégio fazer parte da equipe dos Estados Unidos. E qual é a nossa equipe? A equipe, a família de Deus, a família do Senhor. E que honra é fazer parte dessa família. Então imagine se para esse homem que treinou e competiu, isso foi tão importante. Imagine para nós que estamos numa jornada cristã. Por favor, pode passar. Quando acreditamos, a imagem é bonita, né? Só que não dá para ler a letra quem está longe, né? Mas a imagem é bonita. Quando terminamos, quando acreditamos que a vida é sagrada, e que é um privilégio ter recebido a vida, de respirar, de olhar, de sentir, de poder nos locomover, então nós seremos gratos e honraremos ao nosso Criador. Terminei para a honra do meu país, disse o Bill. Foi uma honra fazer parte da equipe dos Estados Unidos, disse ele. E aí, se nós, eu e você, entendemos que a vida é sagrada e é um dom de Deus, que Deus nos deu, e nós temos esse privilégio de recebermos a vida, nós vamos glorificar a Deus todos os dias,
por aquilo que ele fez. E o Salmo 100 diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, por todos os bens que ele tem feito a cada um de nós. Mas presta atenção, por favor, pode passar a próxima tela. Aí quando se fala do sacerdócio, do chamado de Deus na nossa vida, aí o privilégio se torna maior. Olha o que o escritor dos Hebreus disse: ninguém toma para si esta honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Nós pregamos aqui em Jeremias capítulo 1, domingo pela manhã, que nós fomos escolhidos por Deus antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe. Ele nos conheceu, Deus nos consagrou e diz que Ele nos instituiu para sermos profetas dele. Agora ele vem dizer ao escritor, Hebreus 5,4: ninguém toma para si a honra de ser um crente, senão quem Deus chamou para ser um crente. A Bíblia diz assim: ninguém vem a Jesus Cristo se Deus não trouxer. Já leu isso na Bíblia? Não leu? Vamos ler agora então. Só que eu estou sem minha ferramenta aqui de trabalho. Quem tem aí um telefone que funciona com internet? Procure aí. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então, enquanto a gente acha que o pastor Edinaldo vai achar, ninguém vai ao Pai, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então a Bíblia diz em Hebreus 5,4: ninguém toma para si essa honra. A honra, olha, ninguém toma para si essa honra, a honra de ser chamado por Deus. Lembra que Deus disse, e nós dissemos para quem está em Fortaleza, no domingo passado: nós não escolheríamos Deus jamais. Nós somos tão falhos, nosso desejo é pecar, nosso desejo é fazer coisas erradas. Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus é nos amar, e Deus nos amou de uma maneira tão grande, que Ele nos escolheu da forma que nós éramos. Então fomos chamados por Deus, nós não escolhemos estar aqui, mas Deus escolheu que nós estivéssemos aqui. Sabe quem nos trouxe a Jesus Cristo? Foi o próprio Deus. Alguém foi apenas um instrumento para nos trazer à igreja, mas quem nos trouxe a Jesus Cristo foi o próprio Deus. Não conseguiram achar? João 6,44, vamos ver o que está escrito lá? Você aí também pode abrir. Eu sei que pelo menos o pastor Edson está aí nos assistindo, né, pastor Edson? Deus abençoe. Pega aí então, João 6,44. João 6,44. Diz assim: olha, Deus abençoe os irmãos de Natal, Deus abençoe os irmãos das congregações por aí afora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Diga: Deus me trouxe a Jesus. Que privilégio, hein? Quem te trouxe o Senhor Jesus? Aí foi lá e pegou você sujo, cheio de pecado, e disse: meu filho, aqui está a Maísa. Perdoa ela, lava ela com teu sangue, escreva o nome dela no livro da vida, porque eu a trouxe para ti. Jesus, Deus nos trouxe para Jesus. Deus te trouxe para o Senhor Jesus. Mas você acha que isso é pouco? Você não escolheu ser o que você é. Deus escolheu você para ser o que você é. Você é um músico, Deus te escolheu para ser um músico. Você é um cantor, Deus te escolheu para ser um cantor. Você é um diácono, Deus te escolheu para ser um diácono. Não foi você que escolheu. Você é um evangelista, não é escolha sua ser um evangelista. Deus te escolheu para ser um evangelista. Que alto privilégio. Pode passar a próxima tela, por favor. Mas você vai me dizer assim: mas apóstolo, o texto de Hebreus 5,4 fala que ninguém toma para si essa honra, senão quem é chamado por Deus, como foi Arão. Então Arão é sacerdote porque Deus o chamou. Presta atenção agora, se o chamado é apenas para sermos sacerdotes. E a bem da verdade, todos nós somos sacerdotes de alguma forma. Olha o que diz esse texto, de 1 Pedro 2, verso 9. É bom lembrar que todos nós, que somos do corpo de Cristo, sem exceção alguma, todos nós somos raça. Opa, volta lá então. Volta.
Volta a tela. Aqui, aí agora sim. Ah, discípulo Dionísio. Presta atenção. Nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ah, você vai dizer com essa boca assim, parecendo que você não é nada? Diga, eu vou contar até 3, você vai dizer aquilo que Deus te chamou para ser. 1, 2, 3. Espera um pouquinho. Olha se você pensa que é alguma coisa. Raça eleita. Por quem? Por Deus. Você foi eleito, eleita por Deus. Sacerdócio real. O que quer dizer real? De rei. Você tem essa ligação com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você é propriedade de Deus, está selado. Efésios 1,13 está escrito que você agora está selado pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. O diabo vai tocar em você, Deus diz, aí não pode, é minha propriedade. E na propriedade de Deus, o diabo não entra. Diga isso, na propriedade de Deus, o diabo não entra. Mas presta atenção, o povo de Deus que está aqui está do outro lado. Por que foi que Deus te chamou? Vamos ler o que está escrito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos parar um pouquinho. Você foi chamado, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Você vai falar da virtude de Deus. Ah, eu não sei pregar. Eu não sei falar do amor de Deus. Sabe sim. Você sabe dizer que Deus é bom. Você sabe dizer que Deus é fiel. Você sabe dizer que Deus salva. Você sabe sim. Você foi chamado, evangelista Marcos, para proclamar não a sua virtude, mas a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, missionária Miriam, vai poder proclamar. Deus me chamou para proclamar a virtude do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor. As virtudes é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Podemos falar. É por isso, pode passar por favor, que o apóstolo Paulo disse o seguinte, quando ele escreveu a Timóteo: Deus nos salvou com uma santa vocação. Pode dizer isso. Deus me chamou com uma santa vocação. Então, disse aqui quinta-feira passada, existe o sem teto, sem não sei o quê, mas não existe na igreja sem dons. Todos que estão sentados aqui têm um dom de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos chamou com uma santa vocação. Diga assim, Deus me chamou com uma santa vocação. Qual é a vocação? Proclamar o evangelho, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Mas Deus nos chamou, dona Dina, com a santa vocação. A senhora também tem uma vocação, não pode ficar sentada nesse banco aí mais, tem que fazer alguma coisa para Deus. Mas ele continua dizendo, e acrescenta, olha que coisa maravilhosa: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. 4 tipos de vasos, ele diz, numa casa: de ouro, de prata, de madeira e de barro. Você é de quê? De ouro, de prata, de madeira ou de barro? Lembra, tem um hino antigo que diz assim: não sou de ouro nem de prata, sou de barro que posso ser quebrado no momento que ele quer. Aí ele continua: alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será vaso para honra. Mas presta atenção, esse vaso de honra, que Deus nos chamou para sermos nação santa, geração eleita, raça eleita, nação santa, ele vem agora e diz o seguinte:
Quem tem que se purificar para ser vaso santo? Quem é Deus que vai te purificar? Olha o que a Bíblia diz. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será vaso para honra. E ele continua. O vaso de honra é santificado e útil para o seu Senhor. Vou repetir isso, povo de Deus. O vaso de honra é santificado, ele é útil para o seu possuidor. Está escrito lá, ao seu possuidor? Quem é que possui você? Você é templo de quem? Você é templo de quem? Você é vaso de quem? Quem é que está dentro de você? O seu possuidor é o Espírito Santo de Deus. Parou para pensar sobre isso? Mas ele continua dizendo, se você é vaso de honra, santificado, útil para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Vaso preparado, vaso de honra. Ô, irmã Wanda, vem aqui cantar. Ela vem. Irmão Alisson, vem aqui testemunhar. Ele já sai de lá dizendo, que glória, que honra falar das virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora aquele vaso de desonra, Regis, vem aqui. Não tem nada para hoje? Como não tem? Você é vaso de honra, você está cheio do Espírito de Deus, você tem algo para fazer para Deus. Como não tem? Você não é escolha sua. E ninguém está sendo chamado para falar de sua sabedoria, tá? A Bíblia foi clara. Falar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para ninguém assumir o púlpito para falar de você e falar dos outros. É para falar das virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Está preparado para toda boa obra. É por isso que a Bíblia diz, para passar a própria tela, que o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo pela igreja. O Senhor Jesus se deu para a igreja. Presta atenção, povo de Deus. Por que ele se deu à igreja? Para apresentar a igreja a si mesmo. A igreja não é a noiva. Jesus não é o noivo. Ele está preparando então a mim e a você para apresentar a quem? A ele próprio. Para dizer aquele que está lá no livro de Apocalipse, vem noiva minha. Cantares também usa bem isso, né? Vem, amada minha, vem, noiva minha. É o chamamento do Espírito Santo de Deus nessa noite, para mim, para você que está aqui, está aí do outro lado. Vem, noiva amada do Senhor Jesus. Só que Ele nos chamou para ser igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas a igreja que Ele quer tem que ser sem mancha e sem defeito. E Ele continua dizendo mais. Pedro disse que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para o deleite dEle. Deus nos chamou para que o nome dEle fosse glorificado através da nossa vida. Ele nos chamou, olha que coisa maravilhosa, nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então aqui não tem ninguém imprestável. Todos que estão aqui prestam. Todos que estão aí prestam, porque Deus te chamou para Ele, e Deus só chama coisas boas. Próxima tela. É um privilégio, pastor Regis. É um privilégio glorioso, a honra de servir ao nosso Deus. Davi disse que ele prefere que um único dia, seu Jonatas, um único dia na casa de Deus vale do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Tem um hino, tem um salmo que diz que até os pardais encontram lugar na casa de Deus para fazer os seus ninhos. Pena que tiraram o negócio dali para ter uns pardaizinhos aqui também, né? Olha só. E ele disse, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia
Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. É por isso que nós devemos renovar a alegria de estar na casa de Deus a cada dia. Não importa o que aconteça, a gente tem que ter essa alegria de estar na casa de Deus. A alegria de deixar cansado, depois de um dia de trabalho, depois estar com dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos ossos, dor no cabelo, mas eu vou à casa do meu Pai hoje, não importa o que acontecer. Você já viu? Quantas vezes você já entrou aqui dentro da casa de Deus, aí dentro da casa de Deus, você já entrou triste, e daqui a pouco a tristeza vai embora e enche de alegria, porque aqui é a casa do papai. Aqui tem carinho, tem amor. Aí está doente, ele vem e diz: meu filho, deixa que eu vou te curar. Prefiro estar na casa do meu Deus do que assistindo novela. Prefiro estar na casa do meu Deus do que vendo pornografia. É isso que ele quis dizer. Prefiro estar na casa do meu Deus que está plantado na frente da televisão. Ainda que não tenha culto, eu prefiro estar na casa do meu Deus. E ele continua dizendo uma coisa impressionante, que aqueles que aspiram à excelência, pode passar a próxima tela, por favor. Aqueles que aspiram à excelência, à nobreza, eles entendem isso que está colocado, que importa muito o exemplo que nós damos. Lembra da primeira tela que nós passamos, que as pessoas dignificam o esporte? Nós devemos dignificar o evangelho, a nossa igreja, o nosso Deus, porque o exemplo importa muito. Tito 2 diz o seguinte: olha, e assim nos tornarmos atraentes. Atraentes. Vocês sabiam que primeiro, antes de ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus, a gente acaba atraindo elas para nós? Elas vêm para a igreja porque gostam de nós, vêm para a igreja porque nós convidamos elas para vir para a igreja, elas entram aqui dentro porque elas nos admiram, e aqui depois que elas entram, elas conhecem o Senhor Jesus. É por isso que a gente não pode deixar de trazer alguém para a igreja, porque ela vem por amizade, vem porque é parente, mas quando chega aqui, encontra aquele que é o valioso tesouro, que todos precisam encontrar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nos tornarmos atraentes em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. Por isso, um bom exemplo. Devemos estar cientes do nosso papel como embaixadores de Cristo, e manifestar, disse Paulo, o desejo de não causar obstáculo ao evangelho. Em outras palavras, nós que trabalhamos para o glorioso Rei Jesus, temos que representá-lo muito bem. O que faz o embaixador? Não representa o país dele? Esses dias mesmo eu estava conversando com o embaixador da Síria, e foi um papo maravilhoso. Ele não entendia nada que eu falava, e eu também não entendia nada que ele falava. Ele representava a Síria, eu estava representando o Brasil. Então, pronto. Resumindo tudo, cada um representando o seu país. Mas no final das contas, ele disse que gostou de mim, eu também gostei dele. Importante é isso. Então, veja que nós representamos o nosso país. Aqui. Já é privilégio a gente, Deus ter nos trazido para Jesus. Eu gostaria tanto de sair daqui, eu não gosto de ficar preso aqui. É um privilégio tão grande de Deus nos trazer para o Senhor Jesus, dizer: meu filho, aqui está o Leomar. Esse Leomar deu tanto trabalho, meu filho, mas eu amei de tal maneira que te enviei para você salvar ele. Perdoa ele, lava ele no sangue dele. E quer dizer mais, meu filho, um dia Leomar vai ser um pastor. Ele está eleito para ser um pastor. Que coisa maravilhosa. E quer dizer mais, meu filho, que ele vai ser embaixador, um cearense embaixador do meu reino. Olha que privilégio. Aí você pensa: eu não sou nada. A próxima vez que você pensar que não é nada ser embaixador do reino de Deus. Seu Zé Tomás, cearense, pernambucano, maranhense, seja lá o que você for, presta atenção. Se realmente, próxima tela, se realmente acreditamos que Deus está naquilo que fazemos, se nós acreditamos que Deus está naquilo que fazemos, nós daremos o melhor de nós.
Se eu acredito que sou chamado por Deus para ser o pastor, daria o melhor pastor, o melhor presbítero, o melhor evangelista, o melhor cantor, o melhor obreiro, o melhor limpador de chão da igreja, o melhor diácono, o melhor evangelista. Se eu acredito que Deus está comigo, eu darei o meu melhor. Olha o que alguém disse o seguinte sobre isso: enche a sua função de dignidade. Se você é chamado por Deus para desempenhar uma função, essa função exige respeito. Ser pastor exige respeito. Ser presbítero exige respeito. Ser evangelista exige respeito. Ser cantor exige respeito. Ser limpador do chão da igreja exige respeito. Ser diácono exige respeito. Ser porteiro da igreja exige respeito. Ser líder de crianças exige respeito. De homens, de mulheres, de louvor exige respeito. O que Deus te chamou para ser, exige respeito. Você tem que respeitar a função que Deus te deu. Você tem que honrar a função que Deus te deu, porque pertence a Deus. A Bíblia diz que o dom pertence a Ele, e Ele confiou a você o dom que Ele tem de você cantar, pregar, limpar o chão da igreja, seja o que for, não é seu, pertence a Deus. Você não é mais seu também. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, e agora você pertence a Ele. Se você tiver respeito pela função em que está, você ensinará as pessoas a respeitarem esta função. Neemias, pode passar. Neemias demonstrou posição firme e inabalável na missão que ele tinha de reconstruir Jerusalém. Muitos inimigos tentaram incomodar Neemias, fazer ele parar a missão, fazer com que a obra não continuasse. Mas Neemias recusou perder o foco. Ele disse: eu tenho que reconstruir o muro, e eu vou reconstruir o muro. Eu tenho que levantar essas paredes, e eu vou levantar essas paredes. Eu tenho que ser um diácono, eu serei um diácono. Eu tenho que ser um presbítero, serei um presbítero. Tenho que ser um evangelista, serei um evangelista. Ser um líder, eu tenho que ser um líder. Eu não posso perder o foco, e Neemias não perdeu o foco. Eles apelaram para que Neemias deixasse o que ele estava fazendo. Eles intimidaram Neemias, eles amedrontaram Neemias. Neemias só mandou uma resposta. Aí nós vamos ler essa resposta. Todos nós podemos ler essa resposta. Está bem alto hoje. Neemias 6:3. Eu vou contar até 3 e você vai ler, para que o diabo ouça o que é que você está fazendo. Ah, apóstolo, eu não estou fazendo muita coisa. Não estava, porque a partir de hoje você vai fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Estou fazendo uma grande obra. Só os presbíteros digam: estou fazendo uma grande obra. Só os evangelistas digam: estou fazendo uma grande obra. Só os pastores digam: estou fazendo uma grande obra. Você que está aqui dentro, estou fazendo uma grande obra. E qual era a grande obra de Neemias? Fazer um muro, reconstruir os templos. E os inimigos se levantaram, e vieram inimigos, e reclamaram, e murmuraram. E ele gastou 52 dias para terminar o muro, mas ele terminou, porque ele focou naquilo. Quando ele não tinha força, ele pedia: Pai, fortaleça minhas mãos. Não deixe eu deixar a obra, porque a Bíblia diz em Lucas 9,62, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deus nos falou isso aqui desde o princípio, está falando para você aí também, meu amado irmão. Você foi escolhido no início do ano, você foi ungido na convenção, você foi ungido aí nas convenções regionais, você foi ungido pela liderança local da igreja, mas você já desistiu do que Deus te deu. Você acha que você está certo? Você acha que você está certo? Você perdeu o foco, meu irmão. É preciso voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós estamos vendo que tudo que fazemos tem que honrar a Deus. Jesus Cristo, Dona Andressa e seu João Paulo, olha o que aconteceu, olha o que ele fazia. Próxima tela, por favor. Jesus Cristo tinha um compromisso de glorificar, de magnificar, de engrandecer o nome de Deus.
Olha o que ele disse: eu te glorifiquei na terra, eu te honrei na terra, eu te honrei, eu te honrei, eu te glorifiquei. De que forma? Ele disse: eu consumei, eu terminei a obra que me confiaste a fazer. Está escrito isso? Então você honra a Deus quando você faz o que Deus te chamou para fazer. Você honra a Deus quando você continua sendo servo fiel, seu Daniel. Não se desvia, não se deixa vencer pelos vícios, não se deixa vencer pelo mal, você honra o nome de Deus. Quando você vem para a igreja e faz alguma coisa, você honra o nome de Deus. Jesus disse: eu consumei, eu terminei a obra que o Senhor me deu, me confiou para fazer. O Senhor me confiou uma obra e eu consumei, eu terminei. Você lembra daquilo que nós falamos lá atrás do cara do decátulo? Ele diz o seguinte: terminei a carreira para a honra do meu país. Jesus vem e diz: eu terminei a minha obra para a honra do meu Pai. A obra que Ele me confiou a fazer. Cada um de vocês que estão aqui dentro, diga: Deus me confiou uma obra para fazer. Você está fazendo? Aí você olha para você e vê um coitadinho, né? Você não é coitadinho, não, você é embaixador, embaixatriz. Aí ele continua. A Bíblia diz que tudo que o Senhor Jesus fez, Ele fez com nobreza. Ele fez com excelência, seu Cordeiro e Dona Ivone. Olha, as pessoas se maravilhavam de Jesus sobremaneira, porque tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Por que as pessoas admiravam? Porque Ele fazia tudo com nobreza, Ele fazia tudo com excelência, de maneira louvável, de maneira nobre. Eles se maravilhavam porque o que Deus confiou a Ele, Ele fez de uma maneira excelente. E o chamamento de Deus para mim e para você, o chamamento de Deus para você que está do outro lado, pastores, irmãos, é que a gente faça a obra de Deus com excelência, com nobreza, de uma maneira maravilhosa. Você que canta, ensaie. Você que toca, passe a ensaiar. Você que vai pregar, se ensaie, cante, se prepare. Nosso tempo é curto, né? Três traços marcantes em quem aspira à nobreza. 3 traços marcantes em quem aspira à nobreza. Pode passar. A primeira delas, pessoa que aspira à nobreza, que aspira à excelência, valoriza a herança. Diga, valorizar a herança. Preste atenção nisso, por favor. Pode passar. O evangelho não começou com você. Presta atenção nisso. O evangelho não começou com você. Outros vieram antes de nós e pagaram o preço para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Para que a gente tenha o privilégio de ler, de ouvir, de estudar a palavra de Deus e adorarmos ao Senhor livremente. Outros vieram antes de nós. Olha o que é escrito na palavra de Deus. Outros trabalharam e vocês entrastes no trabalho deles. Ou como diz a outra tradução, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Campeões, pessoas que aspiram à nobreza, à excelência, valorizam a herança. O evangelho não começou comigo, nem começou com você. Preste atenção, porque eu vou ler alguma coisa daqui a pouco para você nunca mais esquecer. Passe mais um pouquinho, por favor. Nunca torne as coisas de Deus comuns ou corriqueiras. Da próxima vez que você pegar a Bíblia para ler, da próxima vez que você pegar a Bíblia para vir para a igreja, lembre-se, se você carrega essa Bíblia hoje, se você está aqui na igreja hoje para ler e ouvir e estudar a palavra de Deus, uns quase morreram por isso, outros morreram para que isso acontecesse aqui nessa noite. Não se torne comum e corriqueiro estar na igreja. Alguém pagou o preço para você estar aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11,
verso 37. Vamos ver se você já passou por isso. Ah, apóstolo, estou passando por uma prova tão grande, eu vou desistir do evangelho, eu não quero mais ser diácono, não quero mais ser presbítero, não quero mais ser pastor, não quero mais ser líder. Presta atenção, seu preguiçoso e covarde. Olha o que a Bíblia diz. Mulheres receberam, verso 35. Aliás, vamos começar no verso 32. O que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, da próxima vez que você não quiser vir para a igreja, da próxima vez que você não quiser ler a Bíblia, da próxima vez que você achar que o mundo está ruim, lembre-se, alguém foi cerrado ao meio para você estar aqui. Outros perderam a cabeça, outros foram jogados no Coliseu de Roma. A Bíblia diz que outros foram torturados e apedrejados. Você apenas entrou no trabalho que alguém fez. Mas vai prestando atenção, por favor. Meu amado irmão, respeite a herança que você recebeu. De alguém que foi cerrado, morto, partido ao meio, alguém que sofreu e foi torturado para que a gente estivesse aqui hoje. E aí a gente ainda acha que está fazendo muita coisa para Deus? Continua, por favor. E nós não vamos entrar nesse próximo tópico aqui. Pode passar para o próximo, por favor. Eu quero parar aqui em Atos 13:36. A Bíblia diz em Atos 13:36 que Davi, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração. Repita, Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Davi serviu o propósito de quem? Davi serviu o propósito de quem? Davi serviu o propósito de quem? De Deus, em sua geração. Precisamos fazer o mesmo pela nossa geração. Nós temos uma herança bendita, que nós recebemos do Senhor pela pregação do Evangelho, e temos que fazer o melhor. Presta atenção, Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração. Quantos salmos Davi escreveu? Quantos poemas? Quanta coisa Davi fez, o homem segundo o coração de Deus. Ele serviu a Deus, ao propósito de Deus em sua geração. A pergunta é, o que eu e você vamos deixar para a próxima geração? Olha, nós admiramos Pedro, Tiago e João e tantos outros heróis da Bíblia. Será que alguém vai nos admirar amanhã quando nós morremos? Alguém vai nos admirar amanhã quando olharmos para a nossa atitude diante de Deus? Qual é a herança que nós recebemos e qual a herança nós estamos deixando? Pastor Luiz e uma divina. Olha o que disse Billy Graham. Agora sim, olha o que disse Billy Graham. Pastor Billy Graham, talvez depois do apóstolo Paulo, é o maior pregador que existiu em todos os tempos. Pode passar, por favor. Ele disse assim: eu sou apenas um de uma gloriosa cadeia de homens e mulheres que Deus levantou ao longo dos séculos para edificar a igreja de Cristo e levar o evangelho a todos os lugares. Pastor Billy Graham, eu sou apenas um de uma gloriosa cadeia de homens e mulheres que Deus levantou ao longo dos séculos para edificar a igreja de Cristo e levar o evangelho a todos os lugares. Presta atenção, homem e mulher de Deus. Olha o que Billy Graham está dizendo para mim e para você. Eu sou apenas um de uma cadeia gloriosa de homens e mulheres. Você é um homem e mulher dessa cadeia gloriosa que Deus levantou ao longo dos séculos para fazer duas coisas: edificar a igreja
e continuar a levar o evangelho. Precisamos ir para o penúltimo ponto, para a gente encerrar. Próximo. Pessoas que aspiram à nobreza, valorizam o significado de seu trabalho atual. Pessoas que aspiram à nobreza, valorizam o significado daquilo que você faz para Deus. Se você é uma pessoa nobre e aceita que Deus te chamou para você cantar, pregar, orar, liderar, para fazer alguma coisa da igreja, limpar o chão da igreja, limpar as cadeiras da igreja, para passar o som da igreja, para cuidar do som da igreja, para cuidar da bateria da igreja, para cuidar da igreja aqui à noite, como fazem aqui os irmãos da segurança, para cuidar da secretaria. Se você acredita que Deus te chamou e você valoriza isso na sua vida, entenda então uma coisa. Se você acredita, pode passar, que o seu trabalho é vital e é importante, você precisa fazer melhor ainda. Olha o que Paulo disse: glorifico o meu ministério. Eu dou glórias a Deus pelo meu ministério. Eu dou glórias a Deus por aquilo que Deus usa através de mim. Glorifico o meu ministério. Romanos 11, 13. Talvez por isso ele tenha dito, de fazer as coisas com excelência. Pode passar a próxima tela, por favor. Em 1966, o incêndio destruiu a catedral anglicana de St. Paul's, em Londres. E o maior arquiteto daquela época, que tinha que exatamente o Sir Christopher Warren, ele foi contratado para reconstruir aquela catedral. E um dia ele foi visitar as obras. A maioria dos operários não sabiam quem era ele. Presta atenção nisso. Pode passar a tela, por favor. E então, conversando com os trabalhadores, ele perguntou ao primeiro o que ele estava fazendo ali. Ele disse: eu estou cortando algum tipo de pedra. Perguntou para o segundo: e você, o que está fazendo aqui? Eu estou ganhando um certo salário. E perguntou ao terceiro: e você, o que faz aqui? Olha que resposta: eu estou aqui ajudando o Sr. Christopher a construir uma bela catedral para a honra e glória de Deus. Todos estavam fazendo a mesma coisa, Dona Marli. Todos estavam fazendo a mesma coisa, Dona Elaine. Todos estavam fazendo a mesma coisa, Dona Fátima. Mas um disse: não, eu estou aqui só cortando pedra. E você? Não, eu estou aqui só ganhando dinheiro. O terceiro: não, eu estou aqui ajudando o Sr. Christopher a construir uma bela catedral para a glória de Deus. O que é que você está fazendo aqui dentro? Cortando pedras? Ganhando alguma bênção? Ou está aqui ajudando a construir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Pode passar. Perspectiva é tudo. Você tem que ter o foco e saber o que você está fazendo aqui. E mais, se você está trabalhando para Deus, você não está apenas ocupando um espaço, seu Wesley, Dona Elisa. Você não está apenas limpando um edifício. Você não está apenas fazendo a passagem de som, seu João Paulo. Você não está apenas dirigindo o ônibus, Dionísio. Vocês não estão apenas trabalhando com crianças, com homens ou com mulheres, ou pastoreando, ou fazendo alguma coisa. Vocês estão aqui ajudando a construir a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se é isso, Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso extremo. Ele merece todo o nosso esforço. Ele merece que tudo que façamos para a glória dele, como está em Colossenses 3:17. Próxima tela, por favor. A última ponto. Repita comigo, por favor. Pessoas que aspiram à nobreza procuram deixar um legado positivo. Eu estava ainda trabalhando à tarde. Um assessor disse assim para mim: bispo, vamos fazer uma agenda positiva em Taguatinga? Eu disse para ele: desde quando eu faço a agenda negativa? Tudo que a gente faz tem que ser o melhor para Deus. Que hora que você saiu de casa hoje? Muitos aqui estão igual eu. Não foram em casa hoje ainda, foram?
Eu saí pela manhã, até agora eu não voltei para casa. Mas estou cheirando ainda. Então, o que é que você está deixando? Eu poderia ir para casa. Eis que eu pergunto para você. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção, povo de Deus. Sou advogado. Minha esposa aposentada. Nós não temos filhos. O que era melhor estar fazendo hoje? Descansando. Talvez na beira da praia. Estou aqui olhando para uns crentes que muitas vezes olham para mim com cara fechado, olham com cara alegre. Ou você acha que eu estou bem, ou acha que eu estou ruim. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui ajudando a construir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você é um dos tijolos dessa construção. Você é um dos tijolos dessa construção. E nós vamos continuar fazendo assim. Aí, muito bem. É o que está falando mesmo? Vamos ler lá? O que está escrito? Volta lá, meu filho. Pessoas que aspiram à nobreza procuram deixar um legado positivo. Aí pode passar. Aí, se alguém não assistiu esse filme, devia assistir. No filme Gladiador, Máximo estava certo quando disse aos seus homens: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Mateus capítulo 16, 19. Que você liga aqui na terra, será ligado no céu. O que você faz aqui na terra, você vai ser julgado na eternidade. O que você faz aqui na terra ecoará na eternidade. Mas presta atenção com esse encerramento. Tudo foi muito importante. Eu gostaria que vocês que estivessem acompanhando, estão acompanhando conosco pela transmissão. Se você não ouviu nada, ouça a partir de agora. Ouça a partir de agora. O legado é o resultado de uma vida derramada em benefício dos outros e em benefício de Deus. Vou repetir isso. O legado que você tem que deixar, pode passar, por favor, é o resultado de uma vida derramada em benefício dos outros e para a glória de Deus. Você tem que trabalhar pelo bem dos outros. Legado é isso. Pedro e outros que morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. Os que foram jogados aos leões no Coliseu de Roma para que nós estivéssemos aqui hoje. Se derramaram para trabalhar para os outros e para a glória de Deus. Espiritualmente falando, o legado não é um monumento. Ninguém está aqui para ser elogiado por homens ou por pessoas. Legado é um depósito que prepara as outras pessoas para um serviço maior. Vou repetir isso. Legado não é um monumento. Alguém tem que me honrar, tem que bater palmas para mim. Não, não é isso não. Legado é um depósito. Você vai depositando na vida de outras pessoas o bem. Legado é o depósito que você vai depositando na vida de outras pessoas. É o bem que você faz para outras pessoas. Presta atenção nisso no nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 2,2, eu coloquei ali. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes para ensinar. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu te ensinei, passa para alguém. O que você recebeu, passa para outro. Vai passando de geração em geração. Você viu Davi, você viu o propósito de Deus na sua geração. Vem Paulo e diz: o que eu te ensinei, na presença de muitas testemunhas, ensine outro, o outro ensine outro, o outro ensine outro, e um vai ensinando o outro. Você já imaginou? É nossa missão. É nossa missão, irmã Alice. É nossa missão, Daniel. Não apenas trazer irmão para a igreja e ele está salvo, e você também está salvo. A nossa missão é trazer mais alguém, ensinar aquilo que nós aprendemos para alguém. Como disse a dona Francisca aqui ainda há pouco, não guardar mágoa no coração, não guardar rancor no coração. O que nós aprendemos do Senhor Jesus foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É transmitir, é continuar aquilo que Deus nos deu, pois a próxima geração precisa colher os benefícios de termos vivido uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Pode passar, por favor. Aí nós pegamos o último exemplo, Dorcas, da Bíblia. Já leu sobre ela? Dorcas.
é um grande exemplo de uma pessoa que deixou um rico legado. A Bíblia diz a respeito de Dorcas, era ela notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Notável pelas boas obras, notável pelas ofertas. Esmola na Bíblia é oferta. Notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. E no dia do seu sepultamento, no dia que ela morreu, ali no recinto aonde elas estavam, as viúvas em volta dela, chorando, mostrou para Pedro as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto ela estava viva. Está aqui, Pedro. Olha o que Dorcas fez. Esses vestidos, essas túnicas, ela fazia para quem não tinha. E qual foi a recompensa dela? Não é o nosso tema? Deus a ressuscitou naquele dia, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então Dorcas deixou um legado de bondade e generosidade. Diga, legado de bondade e generosidade. Olha só. Eu não sei porquê, não me pergunta. Há 15 dias atrás, a Polícia Militar me condecorou com a medalha de honra ao mérito. Polícia Militar do Distrito Federal. O que teria feito eu para a Polícia Militar? O que eles acharam importante que eu fiz como homem público para o Distrito Federal? Mas eu só sei que eles fizeram uma homenagem de uma medalha por algo que eu tenha feito. Quando alguém é honrado de alguma forma, não é pelo que ele recebeu, mas pelo que ele fez. Lembra do prêmio Nobel? Prêmio Nobel de Medicina foi dado para fulano de tal, porque ele inventou a tal injeção, tal vacina que vai ajudar a curar os outros. Ele recebe uma honra pelo que ele fez. E presta atenção nessa frase agora, por favor. Calvin Coolidge disse: nenhuma pessoa jamais foi honrada pelo que recebeu. A honra foi a recompensa daquilo que ela fez. Ninguém é honrado pelo que já recebeu. Já viu alguém ser honrado pelo que ele recebeu? Ele é honrado pelo que ele deu. Então, que nós possamos ser conhecidos como doadores e não como recebedores. O Senhor Jesus nos ensinou: melhor coisa é dar do que receber. Aprenda a dar. Como o irmão André Murray, ele saía de casa com um par de sapato e via alguém precisando de um sapato, ele tirava o sapato e dava para a pessoa. Que nós sejamos conhecidos como aquele que deixa um legado de bênçãos para alguém, daquilo que nós demos para alguém, aquilo que nós fizemos para alguém, e não para aquilo que alguém fez por nós. Aquele velho ditado, né? A gente só quer vem a nós, que nós saímos daqui hoje, e que você saia deste culto nessa noite, aprendendo o legado, que você sirva o propósito de Deus em sua geração, fazendo e não esperando que os outros façam. Não espere receber uma visita na sua casa de alguém. Vá fazer a visita para alguém que está precisando da sua visita. Não fique esperando alguém na sua casa orar por você. Vá à casa de alguém orar por ele. Não seja recebedor, seja doador. Por isso que Deus te chamou para que você possa estar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, como sempre, eu encerro com as frases. Pode ir lá, por favor. Seja lá o que for, seja lá o que você for, seja muito bom nisso. Abraham Lincoln. Segunda frase. Seja lá o que você faz, faça o melhor. Segunda. Se vocês forem fiéis, terão a honra que vem de Deus. Ei, eu vou repetir isso. Se vocês forem fiéis, terão a honra que vem de Deus. E o Espírito Santo vai dizer ao seu coração: muito bom, muito bem,
servos bons e fiéis. Não é isso que está na Bíblia? Sirva a Deus com fidelidade e você vai ver a fidelidade de Deus com você. Terceira frase, a segunda de Adam Clarke. Terceira, anseio por realizar uma grande tarefa e nobre, mas é o meu principal dever realizar tarefas pequenas como se fossem grandes e nobres. Helen Keller. E a última frase. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Você entendeu? Se você deseja a excelência, a nobreza, você pode conseguir isso hoje. Nesse exato segundo. Pare de fazer um trabalho menos do que excelente. Seja o melhor pastor possível, melhor presbítero, melhor evangelista, melhor líder, melhor adolescente, melhor criança, melhor jovem, melhor esposo, melhor esposa. Seja o melhor diácono, a melhor diaconisa, o melhor evangelista, o melhor ganhador de alma, o melhor músico dessa igreja, João Paulo, seja o melhor cantor dessa igreja. Você pode, Magda, porque Deus te chamou irmã Elina, Deus te chamou irmã Ana, Deus nos chamou irmã Luísio, Deus nos chamou irmã Gorete, Deus nos chamou irmão Carlos, irmã Valdete, irmã Maria, irmão Francisco, irmã Sônia, cada um, Deus nos chamou para dar o melhor e fazer o melhor para o Senhor nosso Deus. Deus abençoe vocês aqui, Deus abençoe vocês aí. Com um abraço. Sejamos conhecidos como doadores e não como recebedores. Aprenda a dar e não espere receber. Vamos ficar de pé, que já terminou meu tempo? Vou chamar aqui.